Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma escola dominical. Nós estamos estudando, continuando os estudos de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar 7 trombetas. Então, Apocalipse de 8 a 11. Eu espero que vocês estejam lendo. São só 4 capítulos. Vocês vão ver que são poucos, mas o Apocalipse é muito legal para a gente estudar. Então, vale a pena vocês lerem. Alguns alunos eu sei que estão lendo, e continuem com a leitura. Hoje nós vamos ler a 3ª sessão. Então, vamos só lembrar aqui como é que a gente está estudando o livro de Apocalipse. Deixa eu só tirar uma coisinha aqui em cima. Não, tem que voltar aqui. Bom, nós estamos estudando o livro de Apocalipse com a corrente de interpretação amilenista. Nessa corrente de interpretação, como a gente já mostrou nas outras aulas, nós estamos estudando 7 sessões paralelas e progressivas, e essas sessões, do capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse, é dividido em 7 sessões, né? Então, a gente tem a sessão 1, que nós já estudamos, os 7 candeeiros, que vai da 1 ao 3, e cada sessão vai da primeira vinda de Cristo até a segunda, quer dizer, todo esse período histórico, da primeira à segunda vinda de Cristo, é relatado nessa sessão. Depois tem a repetição na sessão 2, depois a repetição na sessão 3. Então, é a mesma história contada 7 vezes até o final, de forma progressiva, quer dizer, até o final a gente vai vendo como a história vai tendo o seu apogeu, né? Vai ficando mais próximo do fim e da volta de Cristo. Então, nós estudamos na aula passada os 7 selos, e essa sessão, então, as 7 trombetas. Vamos só relembrar aqui, na primeira aula que o Denis deu, né? Foi sobre a primeira sessão, 7 candeeiros, que representam as 7 igrejas. Então, João, que escreveu esse livro, só para a gente relembrar, ele teve uma visão, e ele foi em espírito até o céu, e ele viu, né, e ouviu a revelação das coisas que aconteceriam em todo esse período histórico que vem da primeira vinda de Cristo, que nós estamos vivendo hoje, e vai até o final, quando Jesus voltar. Na aula passada, nós vimos a segunda sessão, né, do capítulo 4 ao 7, que são 7 selos. Lembrando, então, que naquela sessão nós vimos o trono de Deus, né? João viu o trono de Deus, Deus com toda a sua glória, né? No capítulo 4, a gente vê os 24 anciãos, a gente vê os 4 seres viventes, né? Como que a glória de Deus lá no céu. E aí a gente vê Cristo, né, pegando o livro da história das mãos do Pai, né, e recebendo toda a autoridade no céu e na terra, e enviando a igreja para pregar o evangelho, né. Quando ele abre o primeiro selo, é o cavaleiro branco que está indo pelo mundo todo agora, para todas as nações, para pregar o evangelho a todas as nações. Atrás desse, quando ele abre o segundo selo, a gente vê o cavaleiro vermelho com uma espada, que é a perseguição, né? E a gente já vê o outro cavaleiro, que é a desigualdade social e toda essa convulsão social, e depois a gente vê a morte. Então, a gente vê os outros selos, os selos serem abrindo e a história sendo desvendada, né? Esses cavaleiros saíram desde a primeira vinda de Cristo e estão vindo até hoje, né? Tudo isso está acontecendo. Bom, e a gente vê nessa sessão dos 7 selos, na perspectiva do trono de Deus, todas as coisas estão acontecendo do céu, né? Agora, nessa sessão que a gente vai ver, a 3ª sessão, capítulo 8 a 11, a gente vai ver na perspectiva das coisas que acontecem, ao comando do céu, o que acontece na terra. Isso é muito importante a gente entender, né? Então, na sessão anterior, a gente vê os 7 selos sendo abridos no céu, como que é o governo de Jesus, o governo de Deus, né, para que as coisas aconteçam na terra, e agora a gente vai ver mais a perspectiva das coisas que acontecem na terra, né, de como isso acontece aqui. Então, vamos começar lendo Apocalipse 8. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre para
para você ir conferindo, né, o que está escrito aqui. Então, a primeira coisa, lembrando que na aula passada, nós lemos que os 6 selos foram abertos, né? Então, a gente teve o último selo sendo aberto, e agora a gente vai ter o 7º selo sendo aberto. Quando, 8:1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Imagina o céu. Imagina como que é o som do céu. O som no céu deve ser cheio de louvores, de cânticos, de música, né? E, de repente, quando o 7º selo é aberto, aquele silêncio, todo mundo ficou quieto. Por quanto tempo? Por meia hora. Isso mostra que algo muito importante ia acontecer, né? Uma expectativa muito grande acontecer. E o que acontece nessa hora? 7 anjos se acham em pé diante de Deus e recebem 7 trombetas. Continuando a leitura, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Olha que interessante. Esse silêncio se fez no céu para ouvir as súplicas dos santos, o clamor dos santos. Quando as coisas estão... Quando a maldade vai se proliferando e a igreja começa a sofrer e os santos começam a clamar e Deus ouve as orações lá no altar. E o céu fica em silêncio aqui para ouvir as súplicas dos santos. Quer dizer, as nossas orações são muito importantes porque elas chegam até o altar de Deus, né? E a gente continua aqui. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O que aconteceu aqui? Os santos, né? As orações então chegaram até o altar, né? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E tenta imaginar isso. Deus no trono ouvindo as orações dos santos. Mas aquele anjo, né, que tomou o incensário, encheu o incensário de fogo, do fogo do altar, e o atirou à terra. Isso quer dizer, as orações dos santos chegaram até Deus, Deus ouviu o clamor por misericórdia, por justiça, e derramou o seu juízo na terra, quer dizer, ele atendeu e agora ele vai executar o seu juízo aos ímpios, aos que estão perseguindo a igreja. É assim que a gente vai ver que acontece. Por que a gente sabe isso? Porque houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, né? Isso mostra a ira de Deus, o juízo de Deus. E aí que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Então, a gente pode pensar uma coisa, que esse silêncio e esse incenso que sobe até Deus, essas orações, né? Elas sobem até Deus e não são só dos mártires. Todos nós, quando oramos, as nossas orações chegam até Deus e provocam o juízo de Deus sobre os ímpios, aqueles que estão... vivendo fora, longe do que Deus coloca que nós devemos viver, né? Aqui a gente vai ver que as trombetas, elas são um alerta de Deus. Quando o juízo cai à terra, é para que as pessoas se alertem, fiquem alertas ao que elas estão fazendo e começam a olhar para Deus, porque elas não estão olhando para Deus, elas estão vivendo da sua própria maneira. E Deus os entrega a sua própria sorte quando eles não querem saber de Deus, né? A gente vai ver um pouco mais isso mais para frente. Mas é mais ou menos, vamos entender, até coloquei aqui, como no Egito. Lembra quando o povo de Deus estava lá
no Egito, e Deus, e eles começam a clamar, porque eles estavam, a maldade contra eles, eram escravos, eles começaram a clamar a Deus, até quando a gente vai ficar aqui dessa forma? E Deus ouve a súplica deles. E o que é que Deus faz? Deus vai derramando as pragas, né? Uma após a outra, né? E as trombetas são mais ou menos isso. É o clamor do povo de Deus, quando a maldade vai piorando na terra, o povo de Deus começa a clamar, e Deus vai ouvindo as orações e os clamores, chega uma hora que ele fala, não, não, aí ele derrama o juízo dele para quê? Para que o mundo acorde, e ainda há chance de arrependimento, para também segurar um pouco mais a maldade do mundo. A gente vai entender um pouco isso caminhando juntos, então. Então, esse alerta de Deus, essas trombetas, são um chamado, Deus chamando ao arrependimento, e ainda, cada trombeta que é tocada tem ainda, a justiça de Deus, mas ainda com misericórdia. Deus ainda está, ele está vindo com, nós vamos dizer que é apenas a terça parte da terra que sofre, né? Porque ainda existe misericórdia, ainda não é um juízo total na terra, né? É ainda com misericórdia. Então, é um terço só. Então, a gente vai ver que é juízo ao ímpio, mas provação ao eleito. Então, algumas coisas nós vamos ver aqui que vão atingir todas as pessoas, né? Outras não. A gente vai chegar na quinta trombeta mesmo, não vai atingir os selados. Mas as primeiras vão mostrar, as primeiras trombetas vão mostrar que esse juízo virá para o ímpio, né, como resposta às orações, aos clamores, mas que algumas delas nós também, né, vamos sofrer algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente vai ter, então, a primeira, né, o primeiro anjo tocou a trombeta, no 7, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Bom, então foi um alerta à terra, né? O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Então foi a trombeta foi tocada e do céu veio o juízo de Deus à terra, né? E está falando que foi queimada a terça parte da terra, das árvores. E a gente pode pensar nas catástrofes que acontecem na terra. Terremotos, vulcões, secas, enchentes, coisas que acontecem na terra e que causam danos, né, nas florestas, queimadas, né? Vocês podem até pensar em outras coisas aí, mas a gente tem visto isso acontecer desde, né, e se intensificar, né? Elas têm acontecido desde a primeira vinda de Cristo e elas têm se intensificado, né? Depois a gente vê a segunda trombeta. A segunda trombeta atingiu o mar. Olha lá, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a gente vê aqui que essa trombeta tocada, uma grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, né? E a terça parte, quer dizer, foi só uma parte do mar que foi atingido, isso quer dizer, ainda tem chance de arrependimento, mas qual foi o estrago, né? E a gente pode ver, a gente pode pensar nas calamidades marítimas. Importante pensar aqui, lembrar aqui, que quando esse texto João escreveu, João teve essa visão, o Mediterrâneo tinha muitas navegações, né? Então eles tinham muito mercadorias que eram transportadas pelo mar. E os prejuízos eram muito grandes quando acontecia alguma coisa no mar. Então, calamidades marítimas que acontecem até os nossos dias, tsunamis, desastres ecológicos. Aí a gente tem prejuízo de pesca, prejuízo então no comércio, né, e navegações, extinção de espécies. A gente pode pensar também, por exemplo, em coisas que têm acontecido hoje, como petróleo no mar, né,
A gente pode pensar no projeto Tamar, por exemplo, as tartarugas, né, que estão, né, agora com alguns incentivos tem melhorado isso, mas a gente tem extinção de espécies, tem espécies que não existem mais. E a gente pode pensar, então, lembrar, então, que isso acontece como? Em só uma parte, né? Não é tudo. É a terça parte da Terra, isso quer dizer, ainda tem chance de arrependimento. Depois a gente vê a terceira trombeta. A terceira trombeta atinge a água, olha lá. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. E aqui, então, a gente vê que atinge a água, atinge os rios agora, né? Então, a gente pode ver poluição dos rios, morte de seres aquáticos, falta de água potável, estouro de barragens. Eu lembro que quando a gente deu esse curso no outro, há 3 anos atrás, né, no outro ciclo, que tinha estourado a barragem de Mariana. E foi uma catástrofe, porque muitas pessoas que viviam do rio pararam de ter de pescar, não tem, virou lama o rio, né? E foi até o mar e atrapalhou a vida de muita gente. Foi uma catástrofe que em 10 anos a gente não vai ter, não vai voltar a ser como era, né? E a gente vê inundações, pragas, doenças, mortes. É só a gente olhar para o nosso rio, o rio Tietê, o rio Pinheiros, e ver o quanto ele é mal cheiroso. Quando a gente está na igreja, a gente começa o calor, a gente começa a ter dificuldade com os bichinhos, né? Muito pernilongo. Então a gente não vê vida no rio, não tem vida no rio Tietê. E aí a gente fala assim, poxa, mas é a mãe natureza que está fazendo essas coisas, né? Que traz essas questões? Não. É Deus permitindo que essas coisas aconteçam. E o próprio homem, né? Existe uma ação de Deus, né? Permitindo que tudo isso aconteça, porque o próprio homem também tem uma responsabilidade com relação ao cuidado da criação, e o homem não está cuidando, ele está destruindo, né? O que Deus faz? Deus está sempre barrando o mal, ele está sempre segurando o mal, mas quando o homem, ele começa a maldade do coração do homem vai aumentando, ele vai degradando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e Deus, tá bom, vocês querem ir? Vão, né? Então, isso, Deus permite apenas a terça parte da terra. Por quê? Porque essas situações trazem dificuldades para o homem, né? E ainda a chance de arrependimento. Agora, vamos entender uma coisa, nessa terceira trombeta, a gente tem algumas coisas aqui, olha só, doenças, pragas. Vamos pensar no coronavírus? O que o coronavírus está trazendo? O coronavírus é mais uma doença, como a gente teve em todos esses anos, a gente tem tido várias doenças, várias pragas novas que vão aparecendo, mas o coronavírus tem algo diferente, sim, porque ele tomou uma dimensão global. E a gente observa que isso é também um alerta de Deus, porque o homem, ele está vindo com... A maldade tem aumentado na Terra cada vez mais, e Deus, quando ele traz essas trombetas, são para atingem, e nesse caso atingiu o mundo todo, né? Mas não são todos que morrem, né? Ainda há chance de arrependimento. A gente tem visto muitas pessoas pensando na morte, na vida, né? A nossa vida mudou muito, muita gente está dentro de casa, né? E a maldade tem sido refreada de alguma forma por conta de toda essa convulsão, né, social que tem acontecido. Em alguns lugares a maldade continua, né? A gente vê os governos às vezes muito confusos como resolver, mas isso ainda é misericórdia de Deus, porque pessoas estão se arrependendo.
pessoas estão olhando para Deus, buscando nele esperança. E é hora da gente falar do evangelho. Então, essas trombetas são alertas de Deus para que as pessoas acordem, né? Depois a gente vê a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia. Bom, vamos parar até aqui, né? Então, a gente está vendo aqui a quarta trombeta, também é a terça parte da Terra, né, e atinge os astros. Então, a gente tem lá, vamos pensar, né, meteoros caindo na Terra, geralmente cai no mar, né, eclipses, furacões, tornados e outras calamidades vindas do céu. Essas coisas têm acontecido e vão se intensificar até o final, né, mas ainda há chance de arrependimento. Só que parece que cada vez a gente está vendo, em várias partes do mundo, isso está acontecendo na Terra, né? Mas agora a gente vai ver que, então, vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O que essa águia está dizendo? Ela saiu para dizer assim, olha, parece que está ruim, mas vai piorar. Vai piorar, né? Então, por quê? Porque essas trombetas tocaram e foi atingida a terça parte da criação. Mas agora, a gente vai ver que os 3 ais, as próximas trombetas, atingirão diretamente os homens. Ai, ai, ai. Vai ser a quinta, a sexta e a sétima trombetas. Bom, então vamos ver a quinta trombeta. Agora a gente vai ter que pegar um pouquinho mais de atenção aqui, né? Na quinta trombeta, a gente vê o quinto anjo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é essa estrela caída que ele viu? João, então, viu uma estrela caída do céu. Ele não viu uma estrela que caiu do céu. Ele viu a estrela caída do céu, uma estrela que já está caída. Quem é que caiu do céu? Quem é que foi jogado da terra? Lúcifer era como uma estrela, né? Satanás era o Lúcifer, um anjo de luz que foi atirado à terra. Então, está se referindo ao destruidor, que é Lúcifer, né? Quando a gente for lá para o final, no 9:11, né, vai falar desses gafanhotos, que eles tinham como rei deles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, que é o anjo destruidor, né? Então, a gente vai ver que essa estrela caída do céu é Satanás, né? É o Lúcifer, é o anjo caído, né? E foi-lhe dada a chave do abismo. O que aconteceu? Ele foi lá, abriu a chave do abismo, e esse abismo, que era um poço onde estavam esses demônios, esses gafanhotos, eles saíram da terra, né? Gafanhotos, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Vamos, né? Esses gafanhotos, vamos continuar lendo aqui para a gente entender melhor. O 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles.
Bom, esses gafanhotos são demônios que saíram do poço, do abismo, né? E não foi permitido que eles mexessem. Então, aqui não é para mexer na terra, em nada. E gafanhoto geralmente vem para comer tudo, né? A terra, as árvores, tudo. E não era para isso que eles vieram fazer, eles vieram para atormentar os homens, somente os homens que não têm o selo de Deus. Com um tormento pior que a morte, os homens vão querer morrer e não vão conseguir, né? Esse ferrão deles vai doer muito, né? Mas, olha, vamos entender que esses gafanhotos, eles têm, né, esses demônios, eles têm poder limitado. Gente, o demônio tem poder limitado. Eles não podem fazer nada além do que Deus permite. Né? E eles têm um tempo limitado de ação, aqui fala 5 meses, para que atormentassem os homens durante 5 meses. A gente está vendo que todo Apocalipse tem simbologias, então os números tal são todos simbólicos. Nesse caso aqui, a gente está vendo o que é importante a gente entender é que vai ter um tempo para que isso aconteça, para que eles atormentem os homens. Mas o mais legal é que não vai atormentar os que são de Deus, os que são selados pelo Espírito Santo não serão atormentados por esses demônios. Né? O poder dos gafanhotos, o pastor Hernandes fala assim, né? Eu até escrevi aqui um texto dele, do material que a gente está usando dele, né? As pessoas não têm paz. Elas buscam refúgio na religião, no dinheiro, na bebida, no sexo, nas drogas, na fama, mas o vazio é cada vez maior. Algumas tentam suicídio. A degradação de valores, a imoralidade, a violência só aumentam e as famílias se desintegram. Não é isso que a gente está vendo? E a gente está vendo cada vez mais piorando isso. A falta de paz, as pessoas estão buscando na religião, mas não estão encontrando esperança, mesmo na religião, né? E são várias religiões que são buscadas para ver se tem alguma paz em meio a esse tormento, né? No dinheiro, a sexualidade tem aumentado, a promiscuidade tem aumentado cada vez mais, né? E o vazio é cada vez maior, a quantidade de pessoas que se suicidam é cada vez maior também, né? E a gente tem visto a violência entre as famílias, como a destruição dos casais tem acontecido em muitas famílias, e a gente vai observando que, sim, esses demônios, desde a primeira vinda de Cristo, foram soltos, né? E eles estão vindo, trabalhando para atormentar a vida daqueles que não são de Deus. Mas os demônios não podem atingir os santos. Isso não é lindo? Bom, não é bom saber que a gente tem esperança em Jesus? Mas a gente vai entender um pouco mais aqui, né? Como eles são. A cavalaria do inferno aqui, né? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro, bom, até aqui, né? Então a gente vai vendo a descrição dessa cavalaria, né? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. E a gente vê aqui que do abismo saiu fumaça, né? Enquanto eles saíram, e a gente pode entender algumas coisas aqui. O pastor Hernandes traz essa interpretação, que eles são como espíritos de obscuridade que obscurecem, fumaça, sabe? Escurece o entendimento dos incrédulos, eles estão como cegos, né? Eles não conseguem entender a verdade, né? Então, eles têm o entendimento obscurecido. Eles são espíritos de poder e domínio. Essa coroa de ouro significa poder e domínio.
Eles estão em todos os lugares onde existe poder. Espírito de inteligência. A gente acha que o demônio é aquele ser com olhos vermelhos, né? Até tem essa figura aqui, né? Mas realmente eu procurei várias, falei para vocês que ia trazer várias gravuras, né, para mostrar, mas não dá, dessa parte não deu para trazer, porque é tudo muito feio, né? Porque o diabo, ele pode parecer um anjo de luz, na verdade, ele pode, ó, vocês lembram quando Judas traiu Jesus? E ele foi, e ele, o diabo entrou em Jesus, em Judas, e aí que ele foi lá e resolveu tudo com os religiosos, né, que queriam matar Jesus, e ele resolveu tudo, né? Então, ele pode estar em alguém que fala super bem, né? Ele tem inteligência, né? Ele pode resolver, fazer pessoas resolverem coisas, né? Ele pode estar pode agir em pessoas que estão vestidas de terno e gravata, né? Então, não necessariamente ele está estribuchando, como a gente vê às vezes, né? Em algumas, mas ele pode ser, ele é um espírito inteligente, a gente não pode subestimar o poder dele, né? É um espírito de sensualidade, aqui está relacionado àquela cabelos de mulher, né? Porque na cultura da época, né, a sensualidade, como é que eles faziam naqueles rituais? Mulheres, no auge, né, das festividades, elas soltavam os cabelos, né? E era a sensualidade, onde a sensualidade estava mais forte, né, naqueles rituais, naqueles momentos de rituais, né? E a gente vê muita sensualidade hoje, né? Como esse espírito de sensualidade tem tomado conta da nossa sociedade. Espírito de violência, dente de leão. Vocês já viram o leão pegando a presa com aquela violência? Né? Então, espírito de violência, espírito de inatingibilidade, couraça de ferro. Esse exército aqui, essa cavalaria aqui, é uma cavalaria que nenhum exército humano pode destruir, porque é espiritual, né? E a gente tem um espírito de destruição, Abaddon e Apolion, quer dizer que o rei deles era o anjo do abismo, que o nome era Abaddon e Apolion, quer dizer destruidor, Abaddon quer dizer destruidor. Então, se você acha que, sabe, pessoas que acham que dá para fazer algum trabalho com o diabo, falam, não tem problema, o diabo não é tão ruim assim, não tem nada de bom nele. Tudo que ele faz é para roubar, matar e destruir. Não existe bondade. Por mais que você possa até ver um filme, alguma coisa que possa parecer que tem alguma bondade, não existe bondade no, no, no diabo, né? E isso aqui fica muito claro, né? E esse é o primeiro ai. O próximo ai também é ruim. E eu espero que vocês não fiquem com medo, tá? Mas que vocês observem que vamos tocar para frente e vocês vão ver que o próximo ai atinge os homens também, mas é uma terça parte da terra. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre.
Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, portanto, a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Vamos entender melhor isso aqui, né? A interpretação do pastor Hernandes é essa, de que foram soltos os 4 anjos atados, preparados para matar. São anjos, olha só, um anjo, no Apocalipse, anjo sempre é anjo, né? Mas a gente tem o anjo de luz e o anjo caído. A gente tem os anjos que estão adorando a Deus, servindo a Deus, e anjos que são demônios, que são rebeldes, que se rebelaram contra Deus, né? Se esses anjos estão atados, são 4 anjos atados, eles são anjos que estavam presos, porque eles não são anjos de Deus, não são anjos bons, né? E eles estavam preparados para matar no dia certo, está tudo determinado já, que deveria ser naquele dia, naquela hora, né? E eles são soltos, então, para matar a terça parte da terra. Como? Né? Com uma cavalaria, o número do exército que saiu aqui era muito grande, né? A gente não vai entrar na questão dos números, mas é um número enorme. Segundo a interpretação do pastor Hernandes, é possível que aqui sejam as guerras passadas, as presentes e as futuras. Cavalaria, né? Era um instrumento de guerra que eles tinham. O instrumento não era com as cavalarias que eles iam para as guerras, né? E desde o primeiro século até hoje a gente não usa cavalaria, mas a gente usa outros instrumentos, né? Até fala que fogo e enxofre lembra um pouco como essas armas de guerra têm, né, piorado com os anos, mas a gente vê que as guerras têm abalado o mundo, né? À medida que a gente vai avançando por fim, a gente continua tendo guerras, e às vezes nem são guerras entre países. A gente agora tem algumas guerras, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro, a gente tem guerras nas prisões, a gente vê as situações que acontecem, e a gente vai vendo a humanidade caminhando cada vez mais para situações de conflitos, não só armados, mas também diplomáticos, né? E isso a gente acha interessante, porque essa cavalaria, ela atormenta e mata, ela torna os homens seres ferozes, malignos e violentos. E aqui fala que o poder está na boca e o peçonha na cauda, que a gente pode pensar na comunicação que está em seu poder, né? Então, falei para vocês da diplomacia, né? Os poderosos, eles resolvem as coisas, né? E na cauda, o poder está na cauda, são os que estão lá na ponta é que estão guerreando, né? E sofrendo também, né? Então, aqui a comunicação está em seu poder, eles dominam a imprensa, eles controlam o mundo pela sua filosofia. Então, dependendo da filosofia que o mundo está vivendo, a gente tem umas consequências. Essas filosofias, elas também são malignas, né? Muitas delas são malignas e elas trazem estragos terríveis, trazem fome, mortes, né? Agora, quando a gente vai chegando no versículo 20, a gente vê uma coisa muito interessante, porque a terça parte dos homens morre, né? E porque ainda, e isso é importante, ainda toda trombeta tocada até agora, olha, a chance de arrependimento, é só a terça parte da terra, porque ainda há chance de arrependimento. A maldade do mundo vai crescendo, 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 quando a trombeta é tocada, a maldade é como se Deus estivesse dando um alerta para que os homens acordem, né? E percebam que estão vivendo errado, né? Para que eles se voltem para Deus. E a igreja
deve pregar o evangelho nesses momentos. A gente pode até observar quando as guerras acontecem, quando esses desastres naturais acontecem, o que acontece? As pessoas se mobilizam, elas vão lá, colocam todo mundo dentro do estádio, levam cestas básicas, não é isso que a gente está vendo no Covid, cestas básicas sendo entregues. O evangelho tem sido mais pregado pela TV, né? Agora na IPTV a gente tem visto que Deus tem feito, né, com as visualizações, muito mais gente visualizando, mesmo em casa. A igreja entrou dentro de casa, quantas pessoas iam para a igreja e só assistiam os cultos na igreja e viviam tudo errado dentro de casa. Agora a igreja está dentro de casa, né? Então as situações mudam quando as catástrofes acontecem. Quando vem guerra também é um alerta, tudo isso é um alerta para que a gente entenda, que o mundo se arrependa. Mas olha que interessante, nem sempre as pessoas se arrependem, né? E no 20 está escrito assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso quer dizer que o sofrimento nem sempre traz arrependimento, né? Os homens persistem em continuar pecando contra Deus enquanto Deus os está julgando, né? E a gente vê esse versículo aqui que ajuda a gente a entender, a maldade do homem está no coração dele. É pela graça de Deus que a gente é tirado das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Mas se não houver arrependimento, uma volta para Deus, o homem continua rejeitando a Deus, ele continua sendo mau, né? Ele continua fazendo tudo que desagrada a Deus e piorando o ambiente onde ele está, né? E em Romanos fala assim, ó, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, porque todos os homens, na verdade, sabem, quando a gente estudou Romanos, a gente viu isso, todos os homens sabem que Deus nos criou. Aqueles que falam que Deus não é o Criador rejeitam a Deus, não é porque eles não sabem, porque é que eles rejeitam a Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de injustiça, malícia, avareza e maldade. Quer dizer, a maldade do mundo ela vai continuar crescendo, apesar, o que acontece com essas trombetas é que quando Deus traz essas trombetas, ele está refreando o mal e fazendo acordem, né? E o homem precisa acordar, sejam em desastres naturais, sejam em situações, em tormentos, né? Ele precisa buscar Deus. O que está acontecendo aqui, nesses versículos que a gente leu agora, é que eles não estão se arrependendo. Ao invés deles se voltarem para Deus, eles estão se voltando para os ídolos. Eles estão fazendo... eles estão se afastando de Deus e buscando preferem até morrer, né, buscando a morte, do que ir até Deus, né, e eles continuam adorando ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, e não se arrependem dos seus pecados. Bom, agora a gente tem um interlúdio. Ufa, um descanso, né, dos demônios, dos enxofres, das coisas todas, né, que tem aqui no Apocalipse. Mas é importante para a gente pensar. É verdade isso. A gente precisa ver a cara feia dessas coisas, porque o que Deus traz para a gente é bom, mas se nós estivermos longe de Deus, não existe bondade fora de Deus. Só em Deus é que a gente tem bondade, só em Deus é que existe esperança. E o que a gente vê aqui, ó, no capítulo 10? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto.
pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Esse anjo desceu do céu. É um anjo grande, né? Forte, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol. Ele era um anjo de Deus. O que que ele faz? Ele toma posse do território de Deus, do mundo inteiro, terra e, e mar, né? E ele brada em alta voz, né? Vem desferindo 7 trovões, né? E ele, logo que falaram 7 trovões, João escrever o que os 7 trovões falaram, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Isso quer dizer, nem tudo que foi revelado a João foi escrito aqui. Nem tudo é revelado a nós. Nem tudo nós vamos saber agora. Algumas coisas são mistério, né? Mas existem coisas que foram reveladas e é essas que a gente deve prestar atenção. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Então agora a gente está entrando numa fase onde as coisas vão andar mais rápido, né? E ele fala assim, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A 7ª trombeta já é o juízo final. Né? A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Que medo, hein? Já pensou você ser João lá, vendo aquele anjo enorme, né? Com o pé, imagina o tamanho dele, no céu e na terra, e com um livrinho na mão. Mas João foi lá, né? Ele ouviu a voz e foi lá. E fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que é esse livrinho? Não tem nada a ver com aquele livro que Jesus foi tirando os selos. Esse livrinho aqui é o livrinho, olha só, para que ele coma e devore. É a palavra de Deus. João deveria comer aquele livrinho, que é a palavra de Deus, porque quando ele comeu o evangelho, o evangelho é doce na nossa boca. O Salmo fala, né, que é mais doce, a palavra de Deus é mais doce do que o mel e o desfilar dos favos. A palavra de Deus, quando a gente entende o evangelho, é maravilhoso. Mas a perseguição é amarga, no estômago é amargo. João estava experimentando perseguição, ele estava preso na ilha de Patmos, ele viu todos os apóstolos morrerem, ele estava vendo a igreja morrer. A perseguição nos dias de João era muito terrível, e nos nossos dias ela continua, a gente sabe disso. No Brasil a gente vive um período tranquilo, mas no mundo inteiro a gente vê a perseguição muito forte, muito cruel, né? E a perseguição, então, é amarga. A igreja deve comer a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus ao mundo inteiro. Por isso que está escrito aqui, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, né? É o mundo inteiro que precisa ouvir o evangelho com rapidez, porque o juízo está se aproximando, né? Então, essa é a nossa missão, a mesma missão de João é a nossa, é de proclamar a verdade que está aqui nesse livro. E é muito importante a gente entender que é esse livro que é a verdade, é esse livro que a gente deve proclamar, é esse livro que a gente deve engolir. Por isso que a gente fica toda aula, leiam a Bíblia, vocês têm que aprender a Bíblia, porque cada geração que passa está mais próxima do fim e da perseguição e dos dias de tormento.
né? De convulsão que o mundo está experimentando. A maldade vai piorar e nós precisamos ser testemunhas desse livro, não é de outro livro, não é de outra forma de pensar, é esse livro que deve ser proclamado. Bom, quando a gente, no capítulo 11, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vamos entender o que quer dizer aqui? João recebeu uma vara, né, para medir o santuário, né? Lá em Ezequiel, a gente vê também medindo o santuário, né? E o que quer dizer isso? Quando o santuário de Deus, que nós entendemos no Velho Testamento, somos nós, é a igreja, não é um prédio, né? Então, são as pessoas convertidas a Cristo, são o santuário de Deus, aqueles que têm o selo do Espírito Santo, aqueles que são convertidos têm o Espírito Santo, né? E quando ele mede, o que ele faz? Ele está colocando, está separando o povo de Deus para proteger o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus não vai sofrer o juízo final. O juízo final está reservado para os gentios. Os gentios vão ficar de fora. Mas os santos são medidos para serem protegidos, né? E aí a gente vê, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Olha que interessante aqui, o que são, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem. É a igreja, né? Deixa eu passar para frente aqui, ó. As 2 oliveiras se refere a Israel. Os 2 candeeiros, que a gente já viu, eram 7 candeeiros, né, nas primeiras cartas, as 7 igrejas, né? Candeeiros são a igreja. Então, as 2 testemunhas, eu coloquei aqui, é oliveira e candeeiro, eu coloquei 2, né? Na verdade, é Israel e a igreja, que são as 2 testemunhas, né? Porque a palavra de Deus, ela foi escrita por profetas no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento, né? Então, a gente tem a completa, toda a igreja, né? Tudo que a palavra de Deus, ela deve ser profetizada, ela deve ser ensinada em testemunho a todas as nações. Então, é o nosso testemunho da igreja, da palavra de Deus, né? E a gente tem que entender isso, gente. Testemunhar não é falar não é falar de você. Testemunhar é falar da palavra de Deus. É falar o que os profetas ensinaram. É falar o que o Novo Testamento, está escrito no Novo Testamento, que os apóstolos nos ensinaram, né? Esse é o testemunho da igreja. Voltar aqui, né? E esse tempo, 42 meses, os 1260 dias, que se você fizer a conta, 42 meses dá 1260 dias, é o tempo de perseguição à igreja de Deus. E a gente pode entender aqui que o tempo de perseguição foi desde quando Cristo ressuscitou, lembra? Cristo ressuscitou, a igreja ficou esperando, fiquem orando, tal, veio a descida do Espírito Santo, e a igreja começou a ser perseguida, né? E ela se dispersou por todos os cantos da terra. E esse é o tempo de perseguição da igreja, da primeira vinda até a última vinda de Cristo, a próxima vinda de Cristo, né, que a segunda vinda de Cristo, né, é esse o tempo, é o tempo de testemunhar, é a mesma coisa que a gente viu lá nos selos, né, os cavalos brancos saiu para falar do evangelho, né, em todo o mundo, né,
mas também é o tempo que Satanás tem permissão para perseguir a igreja, especialmente nos últimos dias. Nos últimos dias vai ficar pior, né? Nos últimos dias, com a ascensão do anticristo, a gente vai ver dias de grande tormento, grande angústia, a gente vai ver isso agora, né? Então, a mesma coisa que a gente viu lá nos 4 cavaleiros, né? Lembra? Então, é a mesma... Vocês estão vendo como essa sessão é paralela àquela sessão que a gente leu dos selos? A gente está seguindo a história. Bom, vou voltar aqui, né? Porque elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas. Vocês lembram que o que acontece quando as pessoas estão em missões? Quando a gente está em missão, gente, a gente ora, a gente vê milagres acontecendo. Lembra de Elias, que ele orava, orou e não choveu? Deus ouve as orações dos santos, daqueles que estão testemunhando a respeito dele. Se você está falando do evangelho, seja onde for, Deus ouve a sua oração. Né? E ó, essas coisas maravilhosas acontecem. Né? E nenhum mal nada vai tocar você enquanto você está testemunhando de Jesus. Né? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram, nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Bom, o que acontece então quando o testemunho às nações, quando tiverem concluído o testemunho, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e vencerá e matará. Vai parecer que a igreja morreu. É uma aparente vitória do inimigo ao mundo. O mundo vai festejar. Por quê? Porque quando nós falamos do evangelho, nós confrontamos o mundo. O mundo está vivendo com uma maldade. As pessoas querem fazer o que tem no coração, o desejo do seu próprio coração, pecaminoso mesmo, né? Eles não querem saber que aquilo é pecado, eles querem fazer, né? Eles não querem ouvir que aquilo que eles estão fazendo é errado. E a igreja atormenta. A igreja atormenta os que não são cristãos, porque a igreja é luz e mostra que eles estão nas trevas, e eles não querem ver isso, né? E o mundo, quando vê que a igreja parece que morreu, né, vai festejar, mas a igreja ressurgirá e ascenderá e assentará no trono para julgar o mundo. Aqui fala, então aqui a gente vê o arrebatamento acontecendo lá no final já, né? O espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Isso quer dizer, os ímpios, eles vão ver o arrebatamento acontecendo, né? Os eleitos sendo elevados às alturas. E eles vão tremer de medo. Eles vão ficar aterrorizados, né? Aqui fala que, então, a gente passou o segundo ai.
eis que sem demora vem o terceiro ai. Vocês estão vendo que a igreja não vai sofrer a grande tribulação, não, o juízo, né? A igreja anuncia cenas do juízo final. As chances acabaram, não tem mais chance de arrependimento, né? Aqui no versículo 13, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E aí a gente vê que esse terceiro ai é o juízo final, e não é a terça parte da terra, é a todos os que ficaram, não tem chance mais de arrependimento, né? E aí a gente vê que o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então aqui a gente vê o santuário aberto, né? Para os santos é símbolo de profunda e eterna comunhão com Deus. Para os ímpios é símbolo de ira e desespero. E aí eu faço a pergunta para você: quem você é? Você é testemunha fiel de Cristo? Você tem vivido e testemunhado, aprendido, procurado aprender essa palavra aqui para poder testemunhar aos seus amigos, aonde você estiver do Evangelho? Ou você é um amante do mundo? Você é alguém que ama o mundo? O mundo está mais na sua cabeça do que a palavra de Deus. Onde você vai estar quando a 7ª trombeta tocar? Nós não sabemos quando Jesus virá, mas a gente precisa estar preparado, e a nossa missão é pregar o evangelho, é engolir esse livrinho aqui, ó, e pregar o mundo, porque as pessoas ainda têm chance de arrependimento. Esse momento que a gente está vivendo agora com o coronavírus é momento de você falar de Jesus, de dar esperança para as pessoas. Elas estão vendo vida e morte, e elas não estão perdidas, elas precisam saber que Deus vive, reina, e Ele está pronto para que a gente se arrependa, Ele está pronto para nos aceitar, né? O tempo de oportunidade é agora, depois não tem chance mais, tá bom? Próxima aula a gente vai ver a sessão 4, o quarteto do mal, do capítulo 12 ao 14, conflito entre o mundo e a igreja. A gente vai entender um pouco mais como que esse conflito, como é que funciona o reino do mal e a perseguição à igreja. Então, o quarteto do mal, Apocalipse de 12 a 11. Leiam para a gente poder, para vocês fazerem perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas das aulas, coloca aí no chat ou manda pergunta para a gente vai tentando responder nas próximas aulas ou até responder para você, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, que refreia o mal com essas trombetas, Senhor. O Senhor está sempre alertando o mundo que está vivendo cada vez mais na sensualidade, na promiscuidade, na maldade, Senhor. O nosso coração deseja o mal naturalmente, mas o Senhor é gracioso e com a sua graça o Senhor nos alcançou, nos selou, o Senhor nos livra de várias situações, ó Deus, mas nós estamos nesse mundo e várias coisas nós passamos também junto com o mundo, para que a gente testemunho do Senhor para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que rejeitam o Senhor, Deus. O Senhor tem colocado em nós, tem nos dado a tua palavra, nós conhecemos a tua palavra, estamos estudando a tua palavra, para que a gente testemunhe, para que a gente viva o evangelho e mostre para as pessoas quem tu és, ó Deus. Que nós sejamos pessoas que honrem ao Senhor,
que busquem ao Senhor, que engulam esse livro, que leiam esse livro com vontade, ó Deus, para testemunhar. Te pedimos para que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito, para que a gente cumpra essa missão, ó Deus. E para aqueles adolescentes que ainda não entenderam, Senhor, como tudo isso funciona, Senhor, que a gente esteja preparado para receber o Senhor, ó Deus, para entender que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, tirando da nossa mente aquilo que atrapalha, nos livrando de querer o mundo, ó Deus, mais do que o Senhor. Nos puxa, Senhor, para o Senhor, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e se volte ao Senhor com toda integridade, com todo amor, com todo respeito ao Senhor. Reconheça que o Senhor está sentado no trono, governa o universo, e o Senhor tem o poder para... o Senhor é que tem poder sobre todas as coisas, mas que o Senhor é um Deus bom, compassivo, que é misericordioso, e nós podemos nos achegar ao Senhor com as nossas orações, com os nossos clamores, para buscar no Senhor a esperança, Deus, para buscar no Senhor o arrependimento, o perdão, e nós sabemos que assim o Senhor nos aceita como filhos teus, ó Deus, como filhos que recebem o Espírito Santo, que são selados, que são protegidos pelo Senhor desse mundo, ó Deus. Nós te pedimos para que o Senhor nos ajude nesse dia, nesse domingo, ó Deus, para que a gente louve o Senhor, o Senhor em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.